quando a banca mercantilista financeira, membros da família Rockefeller, Morgan, Warburg e Rothschild, intentaram um banco central privado, criaram um boato nocivo sobre a falência do Banco de Nova York. Sabia que causaria pânico no histérico mercado financeiro. Com medo de perder seus depósitos, o povo começou a fazer retiradas em massa. Assim surgiu uma onda de especulação e cobrança para todos os bancos. Envenenaram a atmosfera financeira americana durante alguns anos e depois vieram com uma suposta solução. Em 1910 foi escrito um tratado do Banco Central e denominado como Ato da Reserva Federal. Este tratado foi entregue a um senador e levado até ao Congresso. Em 1913, com o patrocínio político dos banqueiros, o presidente, já comprado por essa elite que viria a ser a maior oligarquia do mundo, aprovou a lei dias antes do Natal, quando o Congresso estava com suas famílias. Os Estados Unidos se tornaram, a partir daí, um grupo de homens dominantes e não mais uma nação. O Fed destruiu a identidade pátria dos Estados Unidos, com seu método ganancioso de imprimir dinheiro, e colocou esta nação numa ditadura de valorizar sua moeda que nasce do nada. O lastro é sempre a riqueza dos outros, a destituição da economia, as guerras, a miséria e o neocolonialismo. Cada dólar produzido pelo Fed acaba sendo emprestado com juros. Este dinheiro tem uma porcentagem de dívida associada. E como o Banco Central tem monopólio de toda a produção do dinheiro, ele dá a cada dólar uma dívida imediatamente. De onde vem o dinheiro para pagar a dívida? Do Banco Central novamente. Sendo assim, o Banco Central aumenta sua produção de dinheiro para cobrir a dívida. Este dinheiro é emprestado também com juros, criando uma nova dívida ainda maior. Assim vive o sistema de debitocracia, sem o qual o capitalismo ruiria se fosse abortado. Porque através do mecanismo da dívida, as nações ficam amarradas a empréstimos feitos por instituições ligadas ao Fed, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário, o FMI. Eles ditam ordens e retiram a gerência da economia dos governos, através de privatizações e outros métodos de enfraquecimento do Estado, que é a máxima do neoliberalismo. O teto da dívida americana foi estabelecido em 1917 para facilitar o financiamento do governo durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Essa norma foi concebida como uma barreira que dava ao Congresso o poder de controlar os gastos excepcionais do governo. Foi ampliada em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a abranger o total de gastos do Estado. A partir daí, o teto foi flexibilizado várias vezes e é considerado apenas uma formalidade. Apenas uma mera, simples, insignificante formalidade que gera estabilidade. Notem a cadência. De lá para cá, isso tem se constituído numa máquina de fazer crises. E todo mundo sabe que uma crise nos Estados Unidos é reverberada no mundo inteiro. Na última década, o Congresso já elevou o teto da dívida por 10 vezes. O fato de que poderia ser simplesmente abolido e evitar crises não acontece, porque o sistema do endividamento é o método mais eficaz da Reserva Federal Americana locupletar-se. Gerar crises é normal, pronto, é parte protagonista do sistema. É comum esses impasses dentro da dívida americana para causar crises. Eleva, não eleva, corta, espreme, flexibiliza. Para manter todo esse sistema criado pela Reserva Federal, o governo americano está condenado às crises e às guerras, provocá-las e se envolver diretamente. Vejam a cadência. 1913, Fed. 1914, Primeira Guerra Mundial. 1917, teto da dívida. 1939, Segunda Guerra Mundial, mais formato atual do teto da dívida, que é igual ao mecanismo de gerar crises. Crise mais moeda de curso legal, moeda sem lastro, é igual moeda valorizada. O maior credor da dívida americana é a sua própria Reserva Federal, que não é federal, e sim privada. Como isso se reflete no mundo? A vulnerabilidade das economias
principalmente as emergentes, como a economia brasileira. Aumenta quando a economia americana, depois de uma instabilidade na sua política, se normaliza. Os Estados Unidos, com anos de estímulos do Banco Central, injetam novos dólares sem valor no mercado. Esses dólares rumam para mercados emergentes atrás de maior retorno. Volta para os Estados Unidos valorizado nos estragos feitos mundo afora. Ou seja, a vulnerabilidade permite o retorno do dólar valorizado. O sistema capitalista neoliberal dá suporte para todo este mecanismo de valorização da moeda americana. O resultado é a escravidão, a miséria, as guerras, a inadimplência, ou seja, o atual cenário falido em que vivemos.